ver se deu certo. Gravando, muito bem. Então, boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite. noite. Tudo certo? Tudo certo. Ai, que bom. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Que coisa legal que a gente vai fazer, que coisa legal que a gente vai conversar. Sejam muito bem-vindas a essa nossa sala online, né? Não fomos a espaço nenhum, mas mesmo assim a gente conseguiu se encontrar. Eu vou rapidamente nos apresentar, só vou pedir uma coisinha. Para não dar interferência no nosso microfone, quando uma estiver falando, as outras fecham, senão dá eco e fica ruim da gente ouvir. Tá? Mas não tem problema, depois a gente vai alternando. Ok, então meninas, muito bem-vindas, muito obrigada por terem aceito o meu convite. Eu sei que não é fácil, né, que a gente fica um pouquinho tímida, mas obrigada pela coragem e por terem aceito e que a gente vai conversar um assunto muito importante hoje. Então eu me apresento, eu sou a Prof. Manuela, eu trabalho no município de Vacaria como professora de educação infantil, trabalho na escolinha do Ceci, a Prof. Leila é minha vice-diretora. Tive a honra e o prazer de ser prof dos filhos de vocês. Fui prof do Lucas, fui prof do Gustavo, fui prof do Miguel. O Lucas e o Gustavo chegaram bebezinho na creche, vocês lembram? 4 mesinhos, bem bebês. O Miguel a gente já conheceu um pouquinho mais velho. Então a gente já tem uma trajetória juntas, né? Que a gente se conhece e conhece as nossas famílias. Então, como eu já disse, a Prof. Leila, além de mãe do Gu, ela tem filho na educação infantil na rede municipal, tem a Camila na rede estadual, ela é então prof e também está como vice-diretora de educação infantil. Vai nos trazer um grande conhecimento do assunto. A Maria Rita é mãe do Miguel, de um menino muito querido também, e ela trabalha na Unimed. Então, ela vem acompanhando o assunto Covid desde cedo, né, Maria? E a Andrea também é prof do município, prof de educação física, né, Andrea? Sabe bastante também do assunto saúde, corpo, higiene, e mãe do Luquinhas. Então, apresentei vocês rapidinho, me apresentei, mas vou pedir que vocês falem também, tá? Podem se apresentar como vocês acharem melhor. Se vocês quiserem organizar uma sequência, eu tenho aqui primeiro a Leila, a Maria, a Andrea, como vocês acharem melhor, tá bom? Falar um pouquinho de vocês. Boa noite a todos, né? Boa noite, meninas. A quem vai nos assistir depois, né? Prof. Manu já colocou, então, um pouquinho, né? Então, eu sou mãe do Gustavo, que foi aluno da Prof. Manu, né? E também mãe da Camila, que estuda na rede estadual, né? São duas realidades diferentes, porque o Gustavo está na educação infantil e a Camila no fundamental. São realidades agora que a gente precisa estudar com muito cuidado neste momento de pandemia, né? Então, atualmente, eu estou vice-diretora na escola Ceci Sabrito, né? E conto com essa equipe maravilhosa em que a Prof. Manuela faz parte e que está fazendo esse movimento, né? Que teve essa iniciativa muito, né, bacana de estar proporcionando esse momento para conversarmos, para refletirmos um pouco sobre a educação infantil, que é extremamente importante. Então, desde já, Prof. Manuela, te agradeço a esse convite, né? Acredito que será um momento rico, né? Em também ouvir as mães, as experiências e o que, né, esse momento nos traz. Seria isso. Obrigada, Manu. Não abriu o microfone, Maria. Ali, acho que agora sim, né? Abriu. Então, boa noite, Prof. Manu, boa noite, Leila, Andréia. O meu nome é Maria Rita, eu sou a mãe do Miguel, né, que é aluno aí da Escola Ceci, e eu tenho também o Luiz Felipe e a Maria Clara, que são alunos aí da rede estadual também. Como a Prof. Leila disse ali, são duas realidades bem diferentes.
Eu sou funcionária da Unimed, né, como a Prof. Manu já falou, e sou estudante de enfermagem na Unopar. Como a Prof. Manu ali também já mencionou, a gente vem trabalhando já com essa nova realidade já desde o início. E agradeço o convite, né, me coloco à disposição e acredito que será, assim, um bate-papo bem proveitoso, né, uma troca de ideias, de sugestões, e também aproveito para dar boa noite para o pessoal que está nos acompanhando e que vai assistir também. Boa noite. Então, eu sou a professora e mãe, né? Professora Andréia, e a mãe do Lucas, né, de 3 anos, que teve a Prof. Manu como a sua primeira prof da escolinha, e agora também, quando, né, nós iniciamos o ano, era a Prof. Manu também a prof dele. Então, é um prazer, né, receber esse convite, foi um prazer, e eu acho que vai ser bem produtiva essa nossa conversa. Que legal, meninas. Eu fico bem feliz. Eu acho que esse é um momento bem importante, principalmente proporcionar isso ao nosso município, né? E por que eu pensei nessa conversa com vocês? Como a gente fica apavorado quando a gente vê essa notícia de que a educação infantil é a primeira a retornar, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento de vírus. E quando é sempre mencionado, é sempre cogitado que ela vai ser a primeira. E isso me assusta, porque vocês como mães, como prof, enfim, vocês sabem como são as crianças, como é a realidade, como elas se manifestam, como elas interagem, e a gente sabe que isso é uma coisa bem preocupante. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa até chegar nesse ponto, eu gostaria de saber, assim, desse relato, porque também não adiantaria eu fazer uma conversa da pandemia, da educação infantil, por exemplo, só com profs, né? As mães fazem parte desse processo e vocês vão ter uma visão muito mais abrangente para nos trazer dos filhos, das dificuldades, do que foi fácil, do que vocês notaram, enfim, tem tanta coisa para a gente discutir, né? Mas então, para a gente iniciar, eu gostaria de que vocês compartilhassem com a gente como foi essa chegada, como foi a chegada da notícia do coronavírus, de que a escolinha ia fechar, o susto, a preocupação, ou não, como foi que isso reagiu na casa, na família de vocês, e principalmente a reorganização da rotina, né, com a creche fechada, como que vocês conseguiram se organizar. Passo a bola. Bem, vou tomar a liberdade, então, de iniciar. Acho que para todo mundo, né, foi um susto, é uma realidade totalmente nova, uma coisa que eu acho que a gente nunca imaginou, né, nem nos piores pesadelos que a gente pudesse estar vivendo uma situação como essa. Particularmente para mim, né, que trabalho na Unimed, foi uma coisa que foi chegando aos poucos e cada vez a gente ficava mais assustado, conforme os médicos iam nos passando informações, né, sobre a doença. E aí, em relação ao fechamento das escolas, é um conflito, né? Porque, por um lado, a gente ficou aliviado por poder ter os filhos em casa, né, mais seguros, mas, por outro lado, é aquela questão de vão perder um ano, não vão estar estudando, não vão estar tendo convívio social. A gente sabe que a gente vive hoje numa realidade de diferença social muito grande. Então, eu tenho a disponibilidade da minha mãe, que cuida dos meus filhos para mim. Graças a Deus, a gente não perdeu o emprego, continua trabalhando. Então, a gente segue um ritmo de que eles estão em casa, estão bem cuidados, mas a gente sabe que muitas pessoas perderam seus empregos, outras pessoas estão tendo que pagar alguém para cuidar dos seus filhos, outras que nem estão tendo condições de pagar alguém, estão tendo que deixar os filhos até com outras crianças. Aí, né, vem outras realidades de violência doméstica, enfim, outras realidades que também agravam mais ainda a situação. Então, assim, particularmente, é mesmo a preocupação com a doença.
né? A gente se preocupa também com o aprendizado das crianças, mas eu, particularmente, é uma coisa que eu sei que eles terão condições de recuperar depois. É uma coisa que a mim, no momento, não me preocupa. Eu sei que eles podem recuperar depois. A saúde deles, a vida deles, não. Então, para mim, o que realmente me preocupa é a saúde deles, nesse momento. Bom, para mim foi um momento de incertezas, de preocupações, né? A gente esperava que fosse durar menos, né? Não sabia quanto tempo que ia durar essa pandemia e praticamente já estamos quase terminando o ano e ainda não terminou. A gente fica bem assustado com os números, né, de casos que vem aumentando a cada dia na nossa cidade. Então, como eu tive, né, a oportunidade de ficar em casa, né, mais tempo com o Lucas, eu não saía, né, nós não saíamos de casa, apenas para o essencial, não saímos de casa, na verdade, e tive a perda, né, de algumas aulas particulares que eu dava, e então, né, de ginástica, então não estamos, né, podendo sair, porque a gente se preocupa, né, não só com a gente, com os outros também, com o próximo, né, então tá bem difícil mesmo. Bom, assim, meninas, para mim de começo foi bem complicado. Como a Maria Rita colocou e a Andrea, de começo nós achávamos que era por pouco tempo, né? Então, na primeira informação que a gente teve da Secretaria Municipal de Educação, seria por 15 dias, né, a suspensão das aulas. E então a gente começou a informar as famílias, os pais, e demos uma data X, né, que, se não me falha a memória, foi 19 de março. E um dia antes dessa data, a gente recebeu a notícia que era por tempo indeterminado, né, que a gente não saberia quando a gente iria retornar. E eu confesso que isso me causou, assim, um medo, né, porque a gente sabe a importância da educação infantil para as famílias, para a sociedade, e a gente sabe que é um setor que, para se fechar, é porque alguma coisa muito séria estava por vir. Então, isso, assim, me deixou bem nervosa, né, e eu tinha preocupação com as crianças, né, com todas as nossas crianças, as suas famílias, com a equipe, né, com as profs, com as funcionárias, com as suas famílias. Então, assim, foi uma preocupação bem grande, mas que aos poucos, né, a gente está nessa caminhada já há quase, né, 5, 6 meses, a gente vai tendo um pouquinho mais de ciência do que está acontecendo, e a gente vai tentando se tranquilizar e tentando achar maneiras, né, para que esse momento não seja assim tão, né, frustrante para nós. Nossas rotinas foram viradas de perna na cabeça, né? Nós éramos acostumados com uma rotina em gavetinhas, né? Hora de ser mãe, hora de ser prof, hora de ser esposa, hora de ser estudante, e a gente viu agora tudo isso misturado, a gente está tendo que ser isso, né? Tudo junto ao mesmo tempo, então não é fácil, é complicado, é um novo desafio, né? Acredito que para todos neste momento, e que às vezes nos desestabiliza, né, mas que a gente precisa tentar manter o foco, e uma hora, se Deus quiser, isso tudo vai passar, né, vamos retornar a uma nova rotina, com certeza a nossa rotina não será mais a mesma, né, como a Maria Rita colocou ali, essa preocupação com as crianças que estão em casa, isso né, a nossa, acho que a maior preocupação dentro da escola, né, que nem todas as famílias, nem todas as crianças estão sendo assistidas da mesma maneira, né, então isso nos preocupa, mas agora o momento é de preservar vidas, né, e não só a vida das crianças, nós precisamos preservar a vida de uma equipe inteira, porque para que a gente retorne bem, as nossas profs, as nossas funcionárias precisam estar bem também, né, então, assim, é um momento muito delicado, que a gente vai precisar de muita parceria, e muita união entre família e escola, né, para a gente passar junto tudo isso, né, cada um fazendo a sua parte, contribuindo um pouquinho,
eu acho que será possível, sim. Claro que com grandes desafios, não é uma batalha fácil, né? Vai ser bem complicado, né? Mas a gente vai conseguir. É isso, Prof. Manu. Tá certo, meninas, é isso aí. Pegou todo mundo de surpresa, né? Não era uma coisa que foi se avisando, foi de uma hora para outra, mudou completamente a nossa vida. Mas eu vou destacar tudo que vocês falaram, já daria aí eixos para a gente seguir um monte, né? A diferença de realidade de algumas crianças, de algumas famílias. A pandemia veio assim em alguns pontos como uma lupa, né? Problemas que já existiam, ela engrandeceu, ela tornou mais claro para todo mundo ver. Então, todos esses pontos que vocês levantaram são muito importantes. Mas eu vou destacar uma frase que a Prof. Leila usou no último vídeo que ela colocou no Face da escola, onde ela está falando ali dos filhos, dos pais e da riqueza e também da dificuldade desses momentos em casa, mas também veio nos dar alguns alertas, né? Como que os nossos filhos estão em casa, os nossos alunos, nossas crianças, o que isso gerou? Então, o segundo ponto que eu puxo aqui para nós é quais foram as dificuldades que vocês encontraram, tá? Tanto o que vocês perceberam na rotina de vocês, mas também na rotina deles, porque como a prof colocou naquela frase, a gente teve o medo, teve essas preocupações, está vivendo essa pandemia, mas eles não. Eles enxergam de forma diferente, eles estão enxergando como uma grande férias em casa, né? Acredito que nenhuma mãe está assustando o filho tanto a ponto, claro que vem ensinando a higiene, agora não dá, quem sabe, para abraçar o vô e a avó, como foi lá no início, né? Depois acabou se tornando as pessoas do convívio familiar. Mas eles não ficaram com todo aquele medo e aquela preocupação que nós adultos ficamos. Então, como que vocês perceberam, assim, os filhos enxergando esse momento em casa? O que vocês podem destacar, tanto de ponto que foi difícil, como a prof também falou, de dificuldade dos horários, né, tudo junto e misturado. Às vezes a gente está numa aula, vem alguém da família conversar, bate uma panela na cozinha, e assim vai, né? Ficou tudo no mesmo lugar e na mesma hora. Então, para a gente pensar, o que a gente está tendo de dificuldade, peraí que eu estou com uma luz piscando aqui, e também de pontos positivos, né? Às vezes a gente reclama tanto que tem tão pouco tempo em casa, tão pouco tempo com a família. Então, o que a gente pode destacar desse momento pandemia? Creche fechada, filhos em casa, tanto de bom quanto de ruim, tá bom? Bom, eu vou começar então. Começando pelos pontos, vamos pegar os negativos primeiro. O que me preocupa na questão tanto da Camila, que está com 10 anos, e o Gustavo, que está agora fazendo 5 anos no próximo mês, é a parte do convívio social, né? Então, isso me preocupa bastante, porque aqui em casa nós estamos fazendo o isolamento à risca, né? Então, a gente tenta não tirar eles de casa, só quando necessário, eles não estão tendo contato com outras pessoas. E que nem tu colocou, Manu, o Gustavo entrou na escola com 4 meses, então ele era acostumado com, né, com pessoas, com, né, de conversa, de contato, de vínculo, e ele está em casa somente com nós. E a Camila está numa fase que ela precisa conversar com as coleguinhas, ela, né, 10 anos, eles estão ali querendo, né, conversas e desafios, e também isso foi interrompido neste momento. Então, assim, essa parte de convívio social, de interação, de troca, de brincadeiras, né, porque são duas faixas etárias que já não se convergem tanto para brincar, né, então o que o Gustavo gosta de brincar já não é mais o que a Camila tem tanto interesse, então, às vezes há momentos de conflito quanto a isso. Então, a minha preocupação nesse momento, né, que foi interrompido esse espaço que é importantíssimo para o desenvolvimento deles, né, das interações e da convivência com outras pessoas. Mas, em meio a tudo isso, eu tento me apegar mais aos pontos positivos, né, porque já é um momento delicado, então,
Se nós nos apegar àquilo que está sendo difícil, nós vamos entrar numa depressão, né? Vai ser pior para nós. Então, eu estou tentando trazer aquilo que está sendo bom para esse momento. Na correria que a gente tem, né? De mãe, de prof, de estudante, muitas vezes eles eram, infelizmente, meio que deixados um pouco à parte, né? Então, na correria do dia a dia. E eu tô tendo um momento que eu, na verdade, eu nunca tive com eles. Esse convívio de estar em casa diariamente. Graças a Deus, né? Nós estamos com os nossos empregos assegurados, né? Estamos com atividades em home office, mas estamos em casa. E eu nunca tive este momento, assim, tão próximo deles que nem eu estou tendo agora. Então, esse seria o lado positivo de estar em família, de cuidar dos meus, que talvez, né, seria algo antes mais difícil, né? A gente cuida tanto das vidas das outras pessoas, né, das outras crianças, e os nossos, às vezes, é um pouquinho deixado de um lado. Então, eu estou usando este momento, assim, para ficar mais juntinho, mais perto deles. Né, aproveitar ao máximo, assim, para eles também não torne esse momento também algo assustador, algo traumático, que eles consigam também, porque eles entendem tudo isso que está passando, eles escutam nas mídias aquilo que a gente, né, que a gente escuta, aquilo que a gente conversa dentro de casa, eles podem, de repente, não falar para a gente, mas eles estão interiorizando isso, né? Então, acho que cabe a nós também ajudar eles nesse momento a passar da melhor forma possível por tudo isso, né? Tendo a família ali como um suporte, né, neste momento. Passo a vez para as meninas. Eu também concordo com o que a prof. Leila falou, eu acho que é mais ou menos isso aí também. Eu me preocupo bastante, principalmente em relação ao Miguel, essa questão do convívio social, porque o Miguel já tem na personalidade dele de ser mais retraído, de brincar sozinho, ele já vem da personalidade dele assim. E aí, com o fechamento da escola, isso se acentuou bastante. Ele está realizado de estar em casa, de ficar em casa, de ficar assistindo os desenhos dele, de brincar com os dinossauros. Eu tenho até dificuldade de interagir no grupo da escola, que a prof manda os trabalhinhos, né, os coleguinhas contam historinha, leem livrinhos, ele não quer participar. Ele está realizado de estar no mundinho dele. Então, eu percebo que isso está agravando como o fato da escola estar fechada, né, que é uma coisa que ele precisava estar sendo trabalhado, né, e não está sendo. Então, é uma coisa, né, que mais um ponto negativo em virtude disso tudo. Já o Luiz Felipe e a Maria Clara, né, que são mais velhos, eles já entendem, né, o Luiz Felipe tem 15 anos, a Maria Clara tem 12, então eles já têm mais uma noção bem mais clara, né, da situação, e é mais tranquilo para eles, porque eles também já são crianças assim mais caseiras também, nunca foram de sair muito, né? Estão naquela fase do celular, né? Dos grupinhos de WhatsApp, do jogo do Free Fire, então tem que estar cuidando já para isso não extrapolar também, né? E agora eles estão tendo as aulas online também no estado, né? Então melhorou bastante porque eles também estão tendo um convívio com os colegas ali durante as aulas online. E os pontos positivos também, como a prof. Leila mencionou, eu acho que é o convívio. Eu continuo trabalhando normal, eu fiquei ali em torno de 15 dias em home office, ali no início, mas depois disso não foi mais possível a gente ficar em home office e nós voltamos a trabalhar, então eu estou trabalhando no horário normal. Mas assim, eu chego, eles estão sempre em casa, coisa que às vezes não, né, não acontecia, porque eles, né, tinham outras atividades que hoje não estão tendo, então a gente está tendo mais aquele convívio familiar, né, que é um ponto positivo. Também vejo um ponto bastante positivo essa questão da gente poder pensar um pouco melhor, né, nas situações, pensar no próximo, a questão da empatia, de a gente pensar, né, que já era antes uma coisa, né, que a gente sempre tem que ter claro de que a gente não é nada nesse mundo, né, mas eu acho que isso veio também para nos mostrar mais ainda, né, que a gente realmente tem que prestar muita atenção no ser, né, pensar no próximo, a ter empatia, ser solidário, uma coisa que eu acho que estava sendo deixado muito de lado, né, nos dias atuais. Então, eu acho que isso também veio para colocar muitas coisas mais à vista, como a prof. Manu falou ali, né, isso veio como ser uma lupa para mostrar muitas coisas que não estavam
corretas para a gente também poder aprender um pouquinho com tudo isso, tirar os lados positivos, né? Que tudo aquilo tem um lado positivo, né? Para a gente pensar, reavaliar a nossa vida mesmo, né? Então, eu acho que a parte positiva também veio em relação a essas coisas. Bom, as dificuldades, né, que eu encontrei foi mais a questão de sair ao ar livre, né, que o Lucas, assim, às vezes até em casa, ele tá na cozinha e tá vendo o sol lá na janela do quarto dele, ele fica numa alegria de ver o sol. Ele gostava, né, de ir no parquinho, então agora não pode mais, de visitar os avós, né, que agora realmente é só quando necessário mesmo, né, que a gente precisa sair, que eu preciso deixar ele, né, com os avós. Também fomos pegos, assim, de surpresa que o pai, né, dele precisou, né, o meu marido fazer um curso em Porto Alegre, então ele teve que se ausentar toda essa pandemia, então eu fiquei sozinha, né, com o Lucas, então foi bem difícil essas partes das dificuldades. E assim, o Lucas, ele é um menino dócil, né, amoroso, então até às vezes né, para chamar uma pessoa para trocar um gás, ele queria conversar e queria tocar na pessoa, né, então a gente teve todo esse cuidado de explicar, né, para ele, né, a importância, né, mas na verdade ele não tem como entender ainda isso, né, mas os cuidados, assim, foram bem redobrados. E, assim, a parte positiva, né, também, como as meninas já mencionaram, foi o lado bom de poder estar acompanhando um pouquinho mais o desenvolvimento dele, né, poder fazer os trabalhinhos junto, que ele adora receber os vídeos, né, da Prof. Manu, ele adora fazer os vídeos, então a gente está junto, assim, acompanhando, criando um pouquinho mais de laço de amizade, de amor, né, então, assim, esse momento foi um lado bem positivo, de poder ficar um pouquinho mais junto, e sabemos que a atenção que a gente está dando ainda não é, né, a atenção necessária, assim, de acordo com o que eles merecem, né, as crianças merecem muito atenção, muito amor, e às vezes a gente acha, assim, que ainda não está sendo suficiente, mas procura fazer sempre o melhor, com certeza. Que bom ouvir vocês, que lindo tudo que vocês falaram. E foi bem isso aí, né? Trouxe tanto aspectos assim não tão positivos que a gente teve que se reajustar, que a gente teve que refletir, mudar, mas também nem tudo vem só trazendo coisas ruins, né? Traz alguma lição, traz algum desvendamento para algo que a gente não estava percebendo, e aí começa a prestar mais atenção. E é isso, meninas. Quando a gente começa então a questionar, né, esses lados bons e ruins da escola fechar e deles em casa, eu retomo com vocês esse assunto que me preocupou, que a gente sabe que algumas escolinhas da Serra Gaúcha retornaram, né, principalmente as particulares, como a gente está falando aqui da rede municipal ainda, não é o nosso caso, mas a gente sabe que uma coisa às vezes vai afetando a outra, né? E eu queria, assim, ouvir de vocês. Depois eu dou minha opinião para não interferir. O que vocês pensam, assim, desse retorno? A gente sabe, vocês já citaram, não são todas as famílias com a mesma condição. Tem muitas que realmente necessitam do auxílio da educação infantil, mas nesse instante, né, de doença, de preocupação, de contágio, da idade deles, o que vocês pensam sobre o retorno da educação infantil? Gostaria de saber, bem francamente, se vocês são contra ou a favor. E também gostaria que a gente refletisse depois um pouquinho se a educação infantil vai ter condições de garantir a segurança deles. O que vocês acham, o que vocês pensam em todas as fases, né? Vocês já tiveram os filhos no berçário, no maternal, no pré. O que vocês acham? Como será que nós vamos conseguir reenquadrar as crianças na educação infantil?
Bom, apesar de saber que a escolinha é extremamente importante, né, no desenvolvimento, acredito que não seja o momento ideal para um retorno presencial. Sou contra, então, a volta agora. Eles não têm noção, as crianças, né, de como, por mais que a gente ensine, né, e reensine, espirra, né, no bracinho, tosse no bracinho, mas é um ato involuntário. Eles, a primeira vez, pode até ser que, né, tussa no bracinho, espirre no bracinho, mas como que as profs, né, uma prof, duas profs vão atender, né, a turma inteira, sabendo que eles vão ter que, né, ter esse contato. Eles têm, né, a, a questão do abraço, né, nos coleguinhas, nas profs, eles estão morrendo de saudade das profs, dos coleguinhas. Então, assim, né, que a gente acompanha os vídeos, né, os áudios das crianças, então eu acho que não tem como haver um retorno agora. A questão da higiene, não por parte das profs, né, mas, assim, uma questão né, de bom senso, de saber como que funciona, né, as escolinhas, então eu acho que não é o momento adequado. Bem, eu também concordo com o que a Andrea falou. Eu acho que realmente não é de maneira alguma o momento de retornar às aulas, nem para os pequenos, nem para os maiores. Eu acredito que aqui na nossa cidade nós estamos vivenciando aí durante a semana passada, outra semana, essa semana, o pico, né, da pandemia aqui na nossa cidade, e talvez nos próximos dias ainda mais, em virtude desse feriado que nós tivemos, em virtude desses tempos desses dias ensolarados que estão tendo, onde as pessoas infelizmente não estão respeitando o isolamento. São pouquíssimas famílias que fazem e levam a sério o isolamento. Nós não temos né, quantidade de leitos suficientes para caso dê um surto numa escola. Enfim, nós não temos estrutura, né? Nem as escolas não têm estrutura para isso. Né? Isso demanda tempo, demanda investimento, não é uma coisa da noite para o dia que vai se equipar escolas, né, de maneira correta. Não tem nem quadro de funcionários, eu acredito, de acordo, porque aí os professores vão ensinar ou vão cuidar das crianças? Vão estar o tempo todo pedindo para o coleguinha não chegar próximo, não se tocarem, não se abraçarem, não trocarem o copinho da água, não compartilharem o lanche, estarem a todo momento lavando as mãos, passando o álcool gel, e aí que tempo vai se ter para realmente ensinar, para realmente dar atenção, trabalhar com as crianças? Vai existir esse tempo? Eu acredito que não, embora vocês professores trabalhem e, né, procurem fazer sempre o melhor, mas eu acredito que não há possibilidade, não tem como fazer isso, né? Não tem maneira. Eu mesmo não sendo professora, né, tenho a minha irmã que é professora, enfim, já acompanhei, eu acredito que não tem maneira de conseguir conciliar as duas coisas, né? E os maiores da mesma forma. Os adolescentes, a gente sabe como é, a gente já foi adolescente, a gente acha que tudo é exagero, estão fazendo tempestade em copo d'água, e daqui a pouco vão para a escola, já estão compartilhando as coisas, já estão, enfim, eles não têm essa ainda, né, essa consciência formada de um adulto. Se a gente vê às vezes que nem os adultos não têm, então a gente não pode nem sequer cobrar mesmo deles isso. Então, eu acho que realmente não é o momento. É triste, é uma perda grande. Né? Seria o ideal a gente ter condições de voltar, porque eles estão perdendo um tempo que é raro para eles, né? Claro que é um prejuízo grande para a personalidade deles, para o estudo, enfim, a gente sabe disso. Mas eu volto a dizer, eu acho que a prioridade é, sem dúvida nenhuma, a saúde, tanto das crianças, dos funcionários, dos professores e de toda a comunidade.
né? Porque se acontecer um surto numa escola, a criança vai para casa, vai levar para os pais, vai levar para os avós, então não é pensando só na escola, ou só nos professores ou nos alunos, é para toda a comunidade. Então, eu realmente acredito que não é de maneira alguma a hora de voltar a abrir as escolas. Eu também concordo completamente com o que as gurias já colocaram. Não é o momento para esse retorno. As possibilidades para esse retorno que nos são sugeridas é algo que não condiz com a realidade da educação infantil. A gente sabe que a educação infantil, ela se faz pelas interações, pelas brincadeiras, né, pelo contato, pela acolhida, e seguindo os novos protocolos, isso não nos permite, né, então perde-se a identidade da escola de educação infantil, né, então eu acredito, não só da educação infantil, mas como também dos outros níveis, né, de ensino, não é o momento para esse retorno, né, nós estamos falando de vidas, então eu acho que preservar vidas agora neste momento é o mais importante, né. Nós estamos já trabalhando enquanto escola, enquanto gestão, organizando já planos de ações, né, conjunto de ações para esse retorno, mas a gente realmente fica assustada com aquilo que é nos enviado, porque realmente, né, conhecendo a escola na pele, né, sendo mãe e professora, a gente sabe que o que está ali não é possível, né, a gente não vai conseguir colocar as crianças enquadradas, né, não tem como colocar eles dentro de uma caixinha, né, e esse não é o objetivo da escola, né, pelo contrário, né, então é um momento muito delicado, que nem a Maria Rita colocou, que bom que a gente tivesse, né, possibilidades para isso, mas no meu ponto de vista, por mais que eu me esforce, eu não consigo visualizar este retorno, né, então, assim, é muito complicado. Eu concordo plenamente com vocês, né? Não é hora, não tem condições. A gente está num foco aqui mais específico da infantil, que a Prof. Leila falou, né? Perde todo o sentido da educação infantil querer não tocar, não encostar, não interagir, mas todas as outras fases do ensino é a mesma coisa, né? O grande aprendizado ali da instituição escolar é a troca, é a convivência, é o aprender junto, é o brincar, é o compartilhar, é esse momento de interação deles. Então, não tem cabimento e não faz sentido esse retorno agora, né? E retomando, Prof. Manu, só para, né, complementar, como nós conversamos, as nossas crianças estão há 5, 6 meses em casa, né? Provavelmente esse tempo será prolongado, né? Então, acredito que ainda nós temos um tempo ainda pela frente. E o que me preocupa muito, além dos protocolos de segurança que a gente vai ter que né, seguir, como será a acolhida dessas crianças? Né, o acolhimento deles, porque nós vamos ter que ter uma adaptação, eles estão há muito tempo longe da escola, por mais que eles amassem a escola, suas profs, seus coleguinhas, né, este retorno vai ser um momento delicado, e como as profs vão fazer essa acolhida sem o afago, sem o toque, sem o contato físico, né, isso me preocupa muito, que é o que mais, todas as questões do vírus, de usar os EPIs ou não usar EPIs, porque a gente sabe que conforme a faixa etária da educação infantil, até 2 anos, eles não vão usar EPIs, bebês não podem usar máscara, né, até 2 anos de idade, a gente sabe que os maiorzinhos, de, né, 3 até 5 anos, a gente sabe que vai ser complicadíssimos que eles permaneçam, né, com a máscara, né, isso me preocupa, mas o que mais me preocupa é esse contato físico, é o acolhimento, como que isso vai acontecer? Se não pode chegar perto, né, se tem que ter esse distanciamento social, e a gente sabe que a educação, né, dos pequenos se dá nessa troca, né, nesse vínculo afetivo entre a criança e seu educador, educadora, isso me preocupa bastante para esse retorno, Manu.
Com certeza, com certeza. E até assim, todas essas questões do equipamento, da máscara, como que uma criança de 3 aninhos vai ficar ali de máscara o tempo todo? Como a gente vai fazer na hora da alimentação? Como a gente vai fazer na hora da higiene? Né? Esses dias eu encontrei uma coleguinha do Lucas, uma aluninha minha, numa lancheria. E ela me olhou, né? Eu abanei, mandei beijo de longe, fiz coração, mas não adiantou. Ela veio correndo, né? Por uma questão de respeito, a gente não sabe como às vezes cada família vê. Porque infelizmente a gente sabe que como tem pessoas bastante preocupadas, tem pessoas que estão vendo como nada, como uma coisa comum que acontece e tudo bem, né? Mas enfim. E ela veio correndo, como que tu não vai abraçar? O que eu ia dizer? Não me encosta? Fica longe? Né? Tudo isso é preocupante. Enquanto vocês estavam chegando, eu comentei com a Leila que esses dias eu fui no mercado e estava abafado, tá começando a esquentar. Eu estava de máscara, gente, eu já estava ficando com aquela tontura pré-desmaio. Eu estava muito sufocada. Então, como que vai ser? Não faz sentido, não. Aí, assim, ó, como vocês comentam, e é verdade, teve e está tendo uma perda muito grande por a escola estar fechada, por não estar tendo esse convívio. Com certeza a perda foi grande, tanto para os maiores questão de aprendizagem, mas também para os menores a questão da interação. Mas, como vai ser se além da perda desse momento, a gente agora traumatizar um retorno no momento inadequado? Fazer ele antes de uma vacina, de uma segurança certa, e aí fazer tudo assim, não chega, não encosta, ou quem sabe, dependendo da visão de um local, de uma escola, tá tudo liberado, noutra não. Eu sinto falta, assim, de uma unanimidade de pensamento, né, de um direcionamento para nós. Então, são várias questões bem preocupantes, e quando eu vejo, assim, que a infantil vai ser o carro-chefe do teste, se vai dar para retornar ou não, isso é um absurdo, porque quem conhece a realidade sabe que isso não tem condições, não tem cabimento nenhum. Então, a gente ainda vai agravar todo um psicológico, todo um afetivo, toda uma construção ali que não precisa fazer isso agora, né? Com certeza não. A questão da quantidade de máscaras também, né? Se as crianças vão para a escolinha às 7h30 da manhã e saem de lá às 17 horas, quantas máscaras são necessárias, sabendo que, né, tem que ser... Andréia. Tem criança exato, que fica exato. A cada 2 horas tem que ser feita a troca, né? Como que vai ser isso? Vai ter crianças que vão ter essa condição e sabendo que no outro dia já vai precisar mais, né, quantidade de máscaras? Vão ter condições de ter essa quantidade, de, né, chegar em casa e lavar e dar tempo de secar para o outro dia? E eu acredito que as crianças nem irão tolerar ficar de máscara todo esse tempo. O Miguel, nas raras vezes que a gente sai de casa com ele, porque a gente também não está saindo para nada, mas aí às vezes eu acabo ficando com dó dele de ficar o tempo inteiro em casa, a gente sai, dá uma caminhadinha aqui e ali. É questão de 5 minutos, ele já está pedindo, pelo amor de Deus, para tirar, que está suado, que está sufocado. Em questão de 5, 10 minutos, imagina um dia inteiro de máscara. Jamais conseguiria fazer ele ficar de máscara o dia todo. Não consegue mesmo. E outra questão que eu fico pensando bastante, quem já trabalhou em berçário, né, a troca de fraldas, é tudo. Claro que as crianças bem pequenas, né, 2, 3 anos também precisam, mas ali nos bebês, gente, né, que a gente limpa, é o tempo todo ali o colo, eu não consigo visualizar, assim, como que vai se fazer esse retorno. Né? Então, todos os aparatos que as profs vão ter que usar neste momento de troca, que a gente sabe que, né, que estudos já apontam que o momento da troca é um momento de transmissão bem significativo, as profs vão estar todas, né, robotizadas, né? Então, aquilo que tanto a gente enfatiza na escola da infância, né, do vínculo, como não tornar essa troca de fraldas algo mecanizado, algo mecânico,
né? A criança pequena, o bebê vai estar ali, meu Deus, quem é que está me tocando, né? É uma coisa estranha, né? Isso é muito complicado. E que nem tu colocaste, Manu, de repente isso trará traumas para essas crianças, né? Porque ele não está reconhecendo ali a pessoa que ele tem o vínculo educador, a educadora, né? Para ele é uma pessoa diferente, é uma pessoa, né, que ele não tem esse contato. E os protocolos, eles são muito rígidos, né? Se tiver este retorno, como vocês colocaram, de 8 horas, provavelmente nós não teremos mais essas 8 horas, né? Serão turnos, serão horários escalonados, então vai ser uma normalidade bem diferente, não vai ser mais aquele mesmo novo normal, caso, né, aconteça esse retorno. Mas assim, eu fico mais tranquila. Quanto a isso, Prof. Manuel, né, as mídias estão falando ao todo tempo sobre o retorno da educação infantil, nosso governador colocou, né, como tu colocou ali, o de carro-chefe, a educação infantil para retornar, mas assim, eu acho que a Secretaria Municipal de Educação, ela está muito consciente neste momento, e o pensamento delas é muito parecido com o nosso, sabe? De preservar as vidas neste momento. Então, eu acredito que no nosso município, a gente vai ainda prolongar um pouquinho mais esse retorno. A gente está sendo bem amparado nesse sentido, de retornar agora, a gente sabe que não é possível, e quem está nos representando também tem essa mesma visão, né? Porque como a gente já conversou ao longo, tanto das crianças, né, do contato entre eles, tanto de organizar os espaços, né, de comprar os equipamentos necessários, e tanto do quadro de funcionários também, né, porque agora, para um retorno, nós precisaríamos de um quadro maior de pessoas para nos auxiliar, né, e pelo contrário, nosso quadro irá reduzir, né, 50% para mais de pessoas do grupo de risco, então, é muito complicado, não se tem, assim, uma visibilidade, né, de um retorno seguro, né, adequado para este momento. Prof. Leila, eu queria fazer uma pergunta, né, como mãe mesmo. Se vocês têm essa informação, se já se levantou essa hipótese, esse questionamento em algum outro momento. Caso venha a acontecer o retorno das aulas, ele será obrigatório ou haverá a possibilidade de quem quiser optar por continuar com as crianças em casa, poderá ficar com as crianças em casa? Caso aconteça esse retorno, que eu estou bem confiante que não, né, até pelo que a gente tem recebido. Não também. Esperamos que não, né, caso aconteça, será opcional às famílias, tá? Será opcional às famílias este retorno, não serão obrigados, tá? Só nós temos a questão ali que a escola de educação infantil, ela é dividida em duas faixas etárias, creche e pré-escola, né? A pré-escola, ela já é um nível obrigatório de ensino. Então, esses pais terão que estar tendo contato com a escola, retirando as propostas pedagógicas para realizar em casa. Então, precisa ter esse vínculo, sabe? Mas não será obrigatório a criança ir para a escola. Vai ser uma decisão da família. Ah, perfeito, então. Muito bem. Viram que bom essa nossa conversa? Leila, isso que tu põe da gente, nosso município, graças a Deus, né? Nossa Secretaria Municipal está bem consciente, está nos apoiando, está focando na vida, na saúde da comunidade, né? Graças a Deus. Mas aí é o que eu já comentei com vocês. Eu sinto falta dessa unanimidade de pensamento e de foco. Nós estamos com sorte. Agora que nem municípios da Serra, vizinhos aqui, a gente sabe que não está tendo essa mesma sorte, que eles já retornaram alguns, né, não a rede municipal, enfim, mas, né, foi liberado para algumas abrir. E mesmo as particulares, não sei vocês, nunca trabalhei numa escola particular, mas mesmo assim eu acredito que, por mais que tenha talvez um pouco mais de recurso, tanto financeiro quanto humano, também não acho que vai ser uma boa jogada, um bom retorno. Né? Porque a gente sabe que uma rede vai influenciando a outra, né? Os pais começam a querer, se lá voltou, por que aqui ainda não?
Então, a gente precisaria, assim, que todo o país, na verdade, né, visasse isso, para que a gente tivesse essa segurança e estivesse unido nessa causa de preservação, né? Até porque a gente tem, por exemplo, né, locais que estão fazendo esse retorno, tanto em outros países quanto no próprio Brasil, né, que não está sendo produtivo isso, pelo contrário, Logo fecha. né, logo fecha novamente. E aí o trauma, eu acredito que é maior ainda, né, de tu abrir e ter que fechar novamente. Exatamente. É complicado, meninas, é muito complicado. A gente tem uma série de órgãos que também pensa como a gente está amparado também pela Undime, pela FAMURS, né, junto com as secretarias que têm esse mesmo posicionamento, mas não é que nem tu colocaste, não é todos os órgãos que têm essa mesma visão, né, tem várias coisas engajadas por trás disso, né, e isso nos preocupa, que vai que uma hora se exige o nosso retorno, né, então é complicado. É difícil visualizar, né? E aí toda essa questão que a Leila comentou com nós do acolhimento, né? Eu me pergunto se as pessoas sabem como funciona dentro de uma educação infantil, dentro de uma salinha de creche, de pré-escola, ou, né, como vocês comentaram dos filhos na rede estadual, não é assim que eu vou atender um por vez, como a gente vê às vezes algumas lojas que a fila tá lá fora. Como é que eu vou botar por uma... Ah, mas é só 50%. Sim, de 30 alunos, então vai ter quantos? Né? Mesmo dividindo ainda é um grande número, ainda vai ser um aglomero. E aí, por exemplo, a Maria Rita tá levando toda semana o Miguel, faz de conta, né? No parquinho, ela não tá muito preocupada, para ela esse momento já passou, foi um exagero. E aí, como é que ela vai levar lá esse filho, essa criança que tá todo num convívio com as pessoas, de interação, e aí vai levar lá com o Lucas, que estava todo se cuidando, todo resguardado, com a higiene bem cuidadinha. A gente sabe que na rede municipal tem esse choque. E aí? Desculpa interromper, Manu, mas eu acho essa uma colocação bem interessante, porque eu acredito que aí a gente vai ter até uma geração de conflitos, né, em relação a isso aí. Porque eu mesmo, no caso fosse obrigatório esse retorno, que eu tivesse que levar o Miguel, eu ficaria super atenta em relação a isso, e eu não gostaria que ele convivesse com outras crianças das quais a família não está se cuidando. Acho que, né, ninguém gostaria, na verdade, quem está se cuidando, porque eu acredito que seja uma falta de respeito pelo próximo. Isso, né? A gente vê todo dia, basta a gente sair, aí na rua, passar na praça nos finais de semana. Eu acho que é uma falta de respeito com o próximo, isso que as pessoas estão fazendo. Com o próximo, com os profissionais de saúde que estão lá dentro do hospital, colocando a sua vida e a vida dos seus em risco, para cuidar, muitas vezes, daqueles, né, que optaram por não se cuidar, né? Então, eu acredito que isso é um ponto, né, que chama bastante atenção, que pode gerar conflito também, né, nesse retorno às aulas. Essa questão de daqui a pouco a gente está colocando o filho lá dentro, sabendo que vai ter muitas famílias que não estão se cuidando e que as crianças também vão estar lá dentro. E aí vai ser uma coisa bem complicada da escola, né, ter um jogo de cintura para saber lidar com isso aí, que a gente sabe que já outras coisas bem mais simplórias, né, já geram conflitos dentro da escola. Então, uma questão como essa, eu acho que é mais um ponto negativo em relação a esse retorno das aulas. E aí, o que acontece, né? Por exemplo, foi todo fim de semana no parque, não deu nada. Mas aí abriu a escola, ele pegou lá na escola. Foi a prof que não cuidou. Foi lá que ele pegou. E aí a gente se preocupa, né? Porque a gente sabe como é complicado, como é difícil. Como às vezes a gente viu alguns vídeos, né, nas redes, a gente mal consegue controlar o piolho, quem dirá coisas mais graves. Né, meninos? Então, é bem difícil imaginar tudo isso. É muito delicado. A Andreia estava com o microfone aberto, Andreia? Isso. Tem a questão, assim, tem gente que diz assim, cada um cuida do seu filho.
exato, cada um cuida do seu, mas que cuidado é esse, né? Que a gente vai ter se a gente expor o nosso filho, a nossa família, as professoras, né? Os coleguinhas, a família deles, né? Então, assim, eu acho que não vai ter um cuidado, né? Não a questão, assim, de, né, as profs não vão se cuidar, não, né? Mas, assim, a questão de se expor, né? Não tem como. E mesmo a prof. Leila dizendo que, né, talvez não seja obrigatório a volta, né? Eu não levaria o meu filho para expor nem ele, né, nem nós e nem os outros. A questão do respeito, como a Maria Rita falou, né? Então, ao próximo, né? A questão da empatia que a Maria colocou antes, né? De eu me preocupar com o próximo, né? Não só comigo, né? Mas esse retorno, ele não será obrigatório. Quanto a isso, meninas podem ficar tranquilas. Eu, enquanto mãe, né? Os meus também não retornam esse ano. Eu não consigo visualizar isso, né? Por questão de segurança deles, até porque eu também tenho os meus pais que moram próximos de nós e que é com quem eles estão tendo contato e vínculo neste momento. Então, eu não posso colocar, né, a minha família também nesse risco, né? Então, nem a Camila, já sendo já maior, eu também não vejo essa possibilidade. Então, a minha opinião de mãe neste momento, né, Manu, os meus não retornam este ano, né? Eu acho que tudo se recupera, né? Tudo se recupera. Eu vi até uma postagem numa rede social que eu até achei interessante, em que falava-se assim que os pais estão preocupados que o ano foi perdido, né? O ano, né, de educação, digamos. Eu acho que não, perdido foi o ano para aqueles pais, né, para aquelas famílias que perderam um ente querido em questão ao vírus, né? Isso é ter um ano perdido, né? Então, eu acho que o resto a gente recupera depois, né? As crianças, da maneira delas, elas estão se desenvolvendo em suas casas, né? A casa em si já é um lugar para se explorar, para, né, para que a aprendizagem aconteça, a educação está acontecendo, a escola está tentando manter esse vínculo com as famílias, sugerindo propostas pedagógicas, né, porque a gente não é a favor da educação infantil à distância, né? Não se existe como fazer educação infantil à distância EAD, mas a gente está tentando ficar próximo das famílias, com contato, com vínculo e com sugestões de propostas para que os pais tenham algumas também, né? Porque às vezes a gente está em casa, meu Deus, o que eu vou fazer agora para entreter essas crianças, né? Então a gente está tentando mandar essas sugestões para as famílias, as profs estão assim fazendo atividades, né, elaborando propostas muito bacanas, né, claro que fica o quesito da família em aceitar, em querer fazer ou não, não é nada obrigatório, mas é para auxiliar mesmo neste momento, né. Com certeza. E até porque, às vezes, a gente nota assim, ó, que a maior preocupação de algumas falas, né, meninas? Sempre existem, né, vários pontos de vista. Às vezes, algumas pessoas a gente vê falando assim, que quer que retorne para os professores voltarem a trabalhar. Então, o foco não é nem a criança, a educação dela, a segurança, tudo isso que a gente já conversou, mas é para o professor voltar a trabalhar. Mas a gente está trabalhando, a gente está mantendo esse vínculo, a gente faz formação, enfim, não vai ser deixado de lado. Essa profissão foi escolha, né? A gente escolheu estar ali. E da maneira possível do momento, a gente vai estar mantendo esse vínculo, vai estar conversando com as famílias, com as crianças, propondo momentos como esse, o que a gente conseguir fazer, né? Exatamente. Como professora, né, estamos trabalhando muito, muito, muito mais. Aprendendo a mexer na tecnologia, que foi um grande desafio de 2020, né? A gente não sabia tudo. Eu até quero deixar um depoimento, né, a favor de vocês, professores, porque a gente escuta muito isso, é muito triste mesmo de ouvir, eu falo triste mesmo, porque as pessoas que não têm
conhecimento, não tem noção do quanto é trabalhoso, né? E eu acredito que nessa situação que nós estamos vivendo hoje, vocês estão tendo mais trabalho do que quando vocês estavam na escola. Eu tenho a minha irmã, que é colega de vocês ali no CC, a Lucimara, que eu acompanhei, eu precisei ir até a casa dela algumas vezes auxiliar ela, porque ela realmente não tinha habilidade nenhuma com informática, né? Nunca precisou utilizar, né? Nunca utilizou dessas ferramentas para dar aula, né? Sempre utilizou de outras ferramentas, enfim, não tinha habilidade nenhuma com o computador. E ela sofreu muito, ela trabalhou muito, passou noites, até de madrugada, quase, lidando no computador para aprender, para poder passar as aulas para os alunos dela, mais ainda do Estado, né? Que ela também é professora no Estado. Então, assim, perdeu noites de sono, finais de semana trabalhando, enfim, batalhando para conseguir entender como que funciona, né, essa parte da informática para conseguir conciliar e mandar as aulas para os alunos e participar dessa nova forma, né, que está sendo as aulas e interagir com os alunos. Então, eu, que não sou professora, né, eu digo que, olha, os pais, quanto a isso, podem ficar bem tranquilos, que certamente os professores estão tendo mais trabalho agora, durante a pandemia, do que quando estavam na escola. Não estão, de maneira nenhuma, ganhando para ficar em casa, como a gente ouve pessoas falando por aí. É bem injusto isso, como as pessoas falam isso, porque a gente que acompanha de perto, que sabe, o trabalho de vocês é muito maior agora do que quando vocês estavam na escola, com certeza. Isso também veio para nos desconstruir, para nos dar uma cutucadinha. A gente também teve as dificuldades do ano, a gente também teve que se refazer, se reconstruir, e agora de que jeito que eu vou fazer? Então, são vários pontos, né? Várias mudanças. Vocês puxaram tanta coisa que eu queria estender, mas já é 8h13, eu não vou estender tanto. Mas é tão bom, né, quando a gente se reúne para conversar, que iria longe. Meninas, direcionando mais então para o fim da nossa conversa, depois eu também quero comentar algo com vocês, para a gente ir finalizando. Depois de todos esses pontos, tudo que vocês falaram, que foi tudo muito bem colocado, qual a maior lição que a gente pode tirar desse tempo? Eu tinha anotado num primeiro momento qual a maior lição que a gente podia tirar como mãe, como professora, como mulher, mas eu acho que eu vou colocar para vocês da seguinte forma: qual a maior lição que a gente pode tirar como pessoa desse momento pandemia? Eu acredito que é o valor, a vida, as pessoas, né, o amor ao próximo. Eu mesmo, para mim, eu acredito que seja isso, o valor da vida mesmo, né, do amor às pessoas, ao próximo, né, a gente dá valor àquelas pessoas que estão próximas, pessoas que a gente sempre pode contar, e a todas as pessoas, enfim, todas as pessoas merecem o nosso respeito, o nosso carinho, e que realmente a vida é uma dádiva, e a gente tem que ser grato e procurar viver sempre da melhor forma possível, porque aí está a prova de que a gente não é nada, né? Num piscar de olhos, a gente se vê frente a essa triste realidade ali, que milhões de pessoas se foram, famílias perderam seus entes queridos, a gente fica até com medo de ficar assistindo noticiários, porque a todo momento a gente vê coisas tristes, né, os números só aumentando. Então, eu acho que a gente que está tendo a graça de estar vencendo essa batalha é mais uma prova de que a vida realmente é uma dádiva e a gente tem que ser grato sempre. Eu digo que a lição maior é que cuidado e amor nunca é demais, né? E a questão, assim, de prezar mais o ambiente familiar, né? Eu sinto muita falta de ir nos meus pais, abraçar eles. Então, acho que é essa lição que eu tive, que eu vou prezar um pouquinho mais, né? Muito mais do que já prezo a minha família. E continuar cuidando
e amando, né? A questão de, assim, quem ama, cuida, né? Então, tem que cuidar, tem que amar. É isso aí. Eu acho que essa foi a grande lição da pandemia, tudo isso que as meninas colocaram, né? Essa questão de empatia, de amor, de cuidado ao próximo, né? De valorizar as coisas simples, né? A família, né? Como virtude de tudo isso. Eu acho que é uma grande lição que fica que não vale a pena correr tanto, né? Atrás de bens materiais. A gente viveu uma vida tão corrida atrás de coisas supérfluas, né? E, de repente, essa pandemia nos mostrou que o mais importante está dentro das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos, as vidas, né? Eu acho que esse momento nos fez ressignificar este contexto, esse conceito do que é importante. O que é importante, né? Eu me pego, às vezes, agora, durante a pandemia, me questionando quanto a isso, né? Por que a gente corre tanto, né? Sendo que o essencial a gente tem, né, no afeto com os nossos familiares e com as pessoas próximas também, né? Acho que é isso, mano. Acho que uma grande palavra-chave que vocês todas falaram, né, do valor à vida, do valor à família e também a empatia. Infelizmente, né, algumas pessoas talvez vão notar a gravidade do vírus quando ele se aproximar, quando ele encostar em alguém que seja amado, que seja bem querido. Só que a gente precisa entender, né, que alguém era o amor de alguém era familiar de alguém. Então, que todos esses números, eles são preocupantes e que a gente não pode só ver eles tão distantes, né? Aconteceu aqui em Vacaria, aconteceu no Rio Grande do Sul, atingiu o mundo inteiro. E acho que a gente precisa, e é uma lição que eu venho tirando desde que eu entrei na educação infantil. E esse ano, mais uma vez, como uma lupa, do tanto que as pessoas interferem na nossa vida. E que como a gente não vai viver sozinho, isso eu venho aprendendo bastante. Que sozinho a gente não vive, e que o que as pessoas fazem agem muito no nosso dia a dia, e o que a gente fizer também vai interferir na vida dos outros. Então, empatia, acho que é a grande palavra que todas vocês mencionaram para a gente pensar esse momento, né? E gostaria de compartilhar um pensamento com vocês, que desde o ano passado a gente vem fazendo bastante formação, né, Prof. Leila, em relação, assim, do que é o sentido da educação infantil, né, dessa brincadeira. Acho que, como a gente já disse, não só a educação infantil, a escola como um todo, é o convívio, é o contato, é a troca, é o aprender junto, mas vamos ver se vocês concordam comigo. Quando a gente fala, assim, da educação infantil, eu gostaria de conversar com vocês, assim, que ela não é o principal dela não é só o assistencialismo, né? Senão acho que a gente deveria trocar de nome, deveria ser Centro de Ajuda da Família, e não Escola de Educação Infantil. Então, que a gente pense um pouquinho na saúde, na segurança, no acolhimento. A Leila colocou coisas importantíssimas para nós do acolhimento às crianças, de como elas vão se sentir, como isso vai ser para elas. Então, mais importante do que os pais estarem voltando ao trabalho. Claro, isso também é importante, a gente sabe que isso afeta, né, toda uma rede. Mas mais importante do que o que a família estará necessitando, ainda acredito que o mais importante é essa criança inserida na escola. Como vai ser esse momento para ela? Vocês que tiveram os filhos podem dizer com toda a propriedade. O momento de adaptação, o momento de acolhimento, né, o momento do choro, o momento do estranhamento, faz parte? Faz. Mas se naquele período já aconteceu, imagina agora, né? Um astronauta recebendo eles, cheio de não me toque, algumas, quem sabe, cheias de medo, né? E a gente também não pode culpar. Então, que a gente pense um pouquinho nisso, sabe? Que a gente foque ali no que realmente está importando, que são as crianças, que são os alunos, porque aquele centro é para eles, né? Não sei se vocês vão concordar nessa minha ideia. Com certeza, Prof. Manu, é bem isso aí mesmo. Concordo também com tudo.
é um assunto difícil de trazer, né? Porque a infantil ela ainda é muito vista assim, né? Que a família precisa, que a mãe e o pai vão trabalhar, ela tem que ficar lá, ela tem um horário grande, mas a gente precisa pensar nela que está lá, né? Se vai ser o melhor momento para ela. Perfeita, Manu, a tua colocação, porque isso a gente vem lutando ao longo da caminhada da educação infantil, né? Quem estuda a escola da infância sente bastante na pele essa dificuldade, em que a escola não pode ser um depósito de crianças, né? Ela não é esse o objetivo. O objetivo da escola da infância é a criança em si, na sua totalidade, né? No seu desenvolvimento. A nossa preocupação não é a família, né? Não deveria ser, né? Mas a criança no seu todo, no seu desenvolvimento, né? Em proporcionar situações para que ela se desenvolva de maneira saudável, coletiva, né? Respeitando todas as suas particularidades, seu contexto, sua cultura. Esse é o nosso objetivo. E não ter apenas um lugar, né? Ser apenas um lugar onde os pais largam os filhos para poder ir trabalhar. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é muito grande, né? Vai muito além do que tudo isso. Claro que a gente sabe que é necessário esse espaço também para auxiliar as famílias nesse sentido, mas que se não fique, né? Somente nessa caixinha de assistencialismo, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me disse assim, mas como que a fulana tá com o gurizinho na creche se ela não trabalha? E aí foi uma coisa que você me ensinou, né, Leila, nas conversas que a gente tem na escola. A vaga é da criança, não do pai e da mãe que trabalham ou não. Então são ainda pensamentos que a gente tem que ir inserindo devagarinho na comunidade para ver esse espaço como lugar de educação, de convívio, e que o foco são as crianças que estão lá. Porque eu gostei quando a Maria Rita chamou o filho de 15 anos e a filha de 12 de crianças. Eles são crianças grandes, né, Maria? Eles ainda estão, né, naquela fase de descoberta. Eles também querem brincar, descobrir, cada um na sua faixa, na sua modalidade, mas a gente não pode esquecer o que é o principal, né? E parece que a gente tem que lembrar, às vezes, os lá de cima. Né? Mas a gente tem que começar a trazer esses pontos para discutir. Meninas, mais alguma coisa assim que vocês queiram enfatizar, que vocês queiram perguntar uma para outra, conversar? Da minha parte, eu acho que, né, todas já falaram, né? E a questão ali que tu estava falando, a gente não pode pensar assim como mãe, qual é a minha, tipo, necessidade, né? Eu preciso saber da segurança e da educação do meu filho, né? Como mãe. Então, isso que é o que vai prevalecer, e não as necessidades como mulher, na verdade, né? Prevalece o quê? A educação, né? E a segurança do meu filho. Eu também concordo com isso. Eu acho que realmente, embora a gente saiba que a escola funciona muito, né, nessa parte de ajuda às famílias, né, para os pais trabalharem, né, funciona muito bem em relação a isso, mas como a Prof. Leila muito bem falou, essa não é a finalidade da escola. Então não se pode querer um retorno das escolas nesse momento em razão, né, dos pais precisarem trabalhar, porque essa não é a finalidade da escola. A finalidade da escola é o desenvolvimento da criança. E esse momento é o momento de preservar as crianças e as suas famílias. Porque elas vão retornar para casa, né, Maria? E talvez Claro. a gente teve uma sequência de lives com a Prof. Leila muito legais, e a gente assistiu uma enfermeira. Eu não sabia que tu estava fazendo enfermagem, que legal. Sim, tá. A gente viu uma enfermeira, era uma enfermeira, né, Prof? Era, né? Comentando de... Pode falar. Dá até para compartilhar no grupo dos pais, de repente, aquela live. Uhum. E ela falava como que o vírus se manifestava em algumas crianças, né? A gente já ouviu notícias e tal, que não vai fazer aquele manifestação grave, mas que ela vai passar para os outros.
mas também Ele- teve casos de morte infantil, né? E Sim. daí a gente vai ficar testando, vai ficar arriscando. Eu brinquei esses Essa- dias aqui em casa que se era para retornar, então, as escolas que fizessem internato. Que então era tão exatamente. urgente essa questão econômica que eles ficassem lá no fim de semana. Porque senão eles vão voltar para casa. Com quem que eles ficam às vezes? Tem pais que trabalham em sábado e em domingo. Aí eles vão ficar com vô e com vó. Não vai dar. Essa questão, Prof. Manu, das mortes infantis, né, que no início da pandemia se tinha essa ideia de que as crianças não eram acometidas ao vírus, né, eram somente hospedeiros do vírus, né, infelizmente o Brasil, acho que a Maria Rita também deve ter esse dado, enquanto, né, trabalha na área da saúde, infelizmente o Brasil está ranqueando, né, o número de mortes infantis. Exatamente. Agora, em vista aos outros países, né, enquanto se tem um número muito pequeno de morte infantil devido ao Covid, o Brasil tem um número elevado de morte de crianças em questão ao vírus. Então, a gente precisa, né, essa fantasia que se criou que não acontece nada com as crianças, não é fato, né, não é verdade, né, pode sim acontecer alguma coisa com eles, né, então esse cuidado tem que ser necessário. Realmente, e é mais agravante ainda, porque na sua maioria eles são assintomáticos, né? Então eles não apresentam sintomas, mas isso não quer dizer que eles não sejam transmissores, né? Então isso torna ainda mais grave, né, a situação, no meu ver, né? Porque daqui a pouco a criança não está apresentando sintoma nenhum, está voltando para casa, está ficando lá com o vovô, com a vovó, está transmitindo o vírus para o vô, para a avó, para os pais, enfim, sem apresentar sintoma nenhum. E por que a gente tem que esperar acontecer com a gente para acreditar, né? Que é bem o que vocês já falaram, tanto da empatia, né? Se o vizinho teve, não morreu, parece que tem que ver o sofrimento extremo para entender, né? É que, infelizmente, hoje o que a gente nota é que prevalecem outros interesses, né? O que a gente percebe é que, infelizmente, está acima, né, da preocupação com a saúde, com as vidas, outros interesses, né? Vem primeiro os interesses econômicos, né, para depois se pensar se realmente as vidas estão contando, são somente números, como tu disseste antes, até que os números sejam os seus, deixa passar, são só números. Mas estamos na esperança, né, meninas? Esperamos que logo se tenha um remédio, se tenha uma vacina, que a gente possa voltar com segurança. É claro que a gente quer voltar. Os professores querem voltar para a escola, tá? Nós queremos voltar porque a gente escolheu para a nossa realidade, para a nossa profissão, para o tumulto que a gente é acostumado. Eu acredito que todo mundo, né, que todo mundo mais quer poder voltar, né, às suas rotinas, né, voltar à normalidade dentro do possível, né, é o que todo mundo quer. Relaxar, né, passar esse medo, essa tensão, sair mais tranquilo de dentro de casa, poder visitar um amigo. Nossa, como as nossas percepções mudaram depois disso, né? A gente queria estar em todas as casas e daí não podia mais. Exatamente. Não podia, não ia. Exatamente. Eu notei muito isso. Como a prof. Andréia falou, né, como a gente sente saudade, né, de poder visitar os familiares, de poder abraçar, né, uma coisa que nunca a gente imaginou, que não ia poder ir visitar as pessoas, que não ia poder abraçar, beijar, né, hoje a gente está só naquela expectativa, né, de quando tudo isso vai passar e a gente vai poder se reunir. A gente comenta nos grupos de família, né, nossa, estamos só pelo fim da pandemia para a gente poder fazer uma festa, para todo mundo se reunir. É o que todo mundo está esperando, né? E aí a gente vê a importância do toque, né? Do beijo, do abraço, do carinho, do estar junto. Se a gente adulto já sentiu tanta falta, imagine eles pequenos, né? Exatamente. Aí como que você vai controlar essas crianças lá na escola sem se abraçar, sem se beijar? É bem isso, né? Somos a favor do retorno, mas um retorno seguro, né? Para todo mundo. Porque não adianta retornar numa bagunça, não adianta retornar todo mundo com medo, para quem sabe dali 15 dias fechar. Então, como a prof falou, nosso município, graças a Deus, está bem consciente, está preservando as vidas.
mas que o desejo é que isso se estendesse, né, para as demais regiões, para que todo mundo pudesse estar com essa mesma visão, com essa mesma segurança. Mas estaremos com fé, com esperança, que dias melhores virão, que nós vamos retornando à nossa vida, à nossa rotina, com as pessoas que a gente ama, voltar a conviver, que isso é o ser humano, né? Aí a gente começa a ver tudo tão diferente, isso é a nossa vida, né? Aprender com o outro, conviver. Então é isso que a gente quer. Certo, meninas? Mais alguma coisa, mais alguma contribuição? Tranquilo? Então eu já vou agradecendo vocês. Muito obrigada por terem aceito esse convite. Eu me senti muito honrada quando vocês aceitaram de cara. Leila, Maria Rita, Andréia, vamos fazer uma conversa? Vamos! Então, muito obrigada, fiquei muito feliz. Eu também estava nervosa, também estava cheia de medo. Nunca fiz isso, mas foi muito rico. Acho que foi um momento muito feliz. Eu ainda estou muito feliz em estar aqui com vocês. E acho que isso é muito importante, né? A gente conversar, a gente debater, a gente expor as nossas ideias, porque às vezes a gente acha que já é um assunto que todo mundo já está habituado, mas aí a gente vê que às vezes não. Quem sabe essa percepção não chegou a alguém e a nossa fala pode ajudar, quem sabe, a ver por um outro lado. Então, muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Espero por mais momentos assim. Fiquei muito feliz, tá, meninas? Então, sempre que vocês quiserem, a gente está aí para trocar, para dividir. A princípio, a distância, mas quando der, a gente vai se vendo. Quero mandar um beijo especial para o Gustavo, um beijo especial para o Miguel e um beijo muito especial para o Lucas, tá? Mães como vocês é uma gostosura de ter. E foi sempre muito bom, foram sempre momentos de muita aprendizagem, que acho que, na verdade, eu vou lá aprender com os filhos em vez de ensinar algo para eles. Acho que é isso que acontece no infantil. A gente vai lá com um propósito, mas volta com outro. Então, muito obrigada por tudo, tá? Fiquei muito feliz. E quero agradecer também a uma amiga minha, a Pamela, que quando ela assistiu o vídeo, ela vai rir desse momento, porque foi ela que me ajudou a lidar no Google Meet. Antes da pandemia, eu não sabia. Então, eu agradeço ela. Quero agradecer também à Universidade de Caxias do Sul. Eles abriram, né, a turma de mestrado aqui, com um programa de pós-graduação em História. Isso foi muito importante, trazer esse conhecimento, trazer essa nova proposta para a nossa cidade de Vacaria. E se hoje eu propus isso para vocês, foi através desse curso. Senão eu não estaria com toda essa visão. Então, eles provocaram na gente, né, de conversar com as pessoas, de trazer esses questionamentos para a comunidade. Então, tudo tem um porquê, né? Então, agradeço também a vocês, a minha amiga que me ensinou a lidar no Google Meet, e ao programa do curso de pós-graduação. Ok? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu gostaria, Manuela, de te agradecer por esse momento, né? Em podermos sentarmos e refletirmos este momento delicado em que a gente está passando, né? Ouvir, né? A gente está carente de conversar, de ouvir, de trocar, né? Porque a nossa realidade mudou muito e isso fazia parte da nossa rotina todos os dias, então é um momento muito importante estar retornando a ouvir outras pessoas, a trocar experiências, né? E já te parabenizar, né, por essa iniciativa, por estar ressignificando as práticas, né, educativas e ser comprometida com a educação, né? Neste momento em que às vezes poderia ser dito que, é tudo muito difícil, não vou me, né? E tu vem aí mostrar que é possível, sim, né, esse comprometimento com a educação. Né, que outros profissionais sigam o teu exemplo. Imagina. Tá? Muito obrigada a todas. Foi um prazer estar junto com todas vocês. Às vezes é difícil sair do conforto, né? Mas depois que a gente sai, também é bom. Então, eu também gostaria de agradecer, Prof. Manu, pelo convite. Tá? Dizer que você é uma pessoa muito querida aqui na nossa família, que sempre acolheu também junto com a Prof. Leila e todos os outros profissionais ali da escola, muito bem, o Miguel, ele tem adoração pela Prof. Manu,
Então, muito obrigada pelo convite, foi uma honra para mim poder estar participando, e me coloco também à disposição, sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Eu agradeço também a Prof. Manu, né, pelo convite. Foi muito proveitosa a nossa conversa, né? Obrigada às colegas, né, as meninas também por terem aceitado. Foi bem legal, nossa conversa bem produtiva. E eu acho que é isso, todo mundo, né, quer voltar, esperamos que, né, termine logo essa pandemia. Eu também, como professora, sinto muita falta dos meus alunos e sei que eles também, porque eles amam a educação física. Então, eu tô com muita saudade deles, quero que passe logo, mas a gente tem que voltar com segurança, né? Então, se não houver uma vacina, se não houver o fim dessa pandemia, infelizmente não tem como retornar, né? Com segurança. Então, era isso, um abraço e obrigada. Meninas, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, foi muito especial. Acho que sexta que vem a gente podia se ver de novo. Obrigada, tá? Um beijo bem grande, amei conversar com vocês. Manu, para complementar a tua fala do começo sobre a frase que nós tínhamos conversado, eu deixo aqui também para nós finalizarmos este momento, é uma frase da Regina Schudel, que ela nos fala em que as escolas estão fechadas, mas a educação não parou, né? Então, que a gente leve isso, ela só não está acontecendo dentro das quatro paredes da escola, né? Mas ela está acontecendo em algum momento, sim, juntamente com as famílias. Isso é muito importante, né? Acontecer além daqueles muros, né? Exatamente. Nossa, muito obrigada. Nós poderíamos ficar aqui até meia-noite, mas eu vou deixar vocês curtirem a sexta. Meninas, obrigada, tá? De todo o meu coração. Foi uma honra conversar com vocês. Um beijo. Beijo a todas. Boa noite, bom descanso. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.